Quero que a igreja ajude a receber esse homem de Deus, essa mulher de Deus, Bispo André, Bispa Cristiane. Sejam bem-vindos à casa do Senhor, em nome de Jesus. Graça e paz, eleitos do Senhor. É um prazer estar aqui mais uma vez, nesta igreja maravilhosa que é a extensão do nosso ministério. Trago um abraço do nosso apóstolo, que muito ama esta igreja, ao nosso bispo Gustavo e toda a família. Eu queria deixar uma palavra que diz em Salmos 113, que diz: quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas e que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, para sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Você não está aqui por acaso, você está debaixo de uma palavra profética. Deus tem algo grande para realizar na sua vida e na sua família, dentro da sua casa. Esteja aí relaxado no seu lugar, com o coração aberto, porque Deus tem grandes coisas para a sua vida, em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Aleluia. Bom dia, igreja de Jesus. Bom dia, povo mais do que vencedor. Eleitos do Senhor, pedras vivas, abençoados. Ministério profético e apostólico. É com muita alegria no meu coração que mais uma vez eu estou aqui nesse ministério abençoado, que é uma extensão do altar do nosso apóstolo e profeta Miguel Ângelo. Vocês aqui em Nova Iguaçu são muito amados pelo nosso apóstolo, pela nossa bispa primaz, doutora Rosana Ferreira. O apóstolo conversando comigo, com a minha esposa, a gente estava trocando algumas mensagens, e ele fez questão de que nós manifestássemos assim, o amor, o carinho, o zelo e a gratidão que a nossa família, que o nosso ministério, que o nosso apóstolo e a nossa bispa tem pelos bispos desse ministério, e assim também se estende por toda a congregação de Nova Iguaçu. Então vocês são muito amados e também são tidos como modelos, como referência. O que nós vemos aqui gerou no coração de Deus, passa pela vida do nosso apóstolo, mas nós ficamos felizes e contentes quando vemos assim a extensão do nosso ministério crescendo, fluindo e também servindo de inspiração para a sede. Vocês também são inspiração para o nosso ministério, para a nossa sede. Para nós é uma honra estarmos aqui em nome de Jesus. Bom, quero agradecer também a Deus, primeiramente, é claro, acima de tudo, por estar aqui diante de vocês. Agradecer o bispo Gustavo, minha madrinha, bispa Arlete, essa família maravilhosa que eu amo, que mora no nosso coração, são nossos padrinhos de casamento, porque são amigos mais chegados que irmãos. Quero agradecer a Deus também pelo nosso apóstolo e profeta Miguel Ângelo, o anjo do nosso ministério, pela credibilidade, pelo carinho, pelo amor com que ele externa, assim endossando apostolicamente o ministério concedido a mim e a sua esposa. E principalmente quero agradecer a você que ouviu a voz de Deus. Você simplesmente não ficou no campo da especulação, da conjectura, você quis estar aqui, e eu já quero afirmar de antemão de que Deus haverá de retribuir esse desejo do seu coração. Eu quero declarar na sua vida que essa palavra profética que nós recebemos no ano de 2016 para 2017 em Isaías 61:9, ela vai se cumprir. Na vida de alguns já se cumpriu, mas ainda há outros que estão esperando, estão aguardando com expectativa a manifestação dessa palavra. Eu quero te dizer que ela vai se cumprir, porque você tem o selo do Espírito Santo. A promessa de Deus está na sua vida. A promessa não diz com respeito somente àquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo, mas aquele que disse que a bênção de Abraão está nas nossas vidas.
Você recebeu esse Espírito prometido pela fé, já disse Paulo aos Gálatas, e eu tenho certeza absoluta que quando você misturar, reagir com fé a esta palavra, coisas grandiosas já estarão acontecendo na sua vida esta semana. A bênção de Deus está marcada na sua vida. Você foi marcado por Deus para sujeitar nesta terra, para reinar e para governar. Passamos por tribulações, por adversidades, mas nós sabemos em quem nós temos crido. Sabemos que o nosso Deus é o Deus de toda a terra, e nós o amamos e o servimos, o adoramos e o reverenciamos, não por aquilo que Ele tem a nos dar, porque Ele é a própria bênção nas nossas vidas. Nós o amamos e o servimos porque fomos separados para o louvor da sua glória. Nós fomos criados para isso, para adorarmos, para bendizermos e para reverenciarmos aquele que é o Deus de toda a graça. Deus tem grandes coisas a fazer na sua vida hoje. Você crê nisso? Vire-se para o seu irmão e diga: você é um abençoado conforme o crente Abraão. Diga para ele o quanto esta bênção significa na vida dele. Tire do seu coração, do seu bom tesouro, coisas boas. Este é o ambiente da fé, amado. A fé tem uma voz. A fé cria um ambiente sagrado onde os anjos de Deus manifestam as suas promessas e os seus decretos. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías capítulo 61, versículo 9. Quero parabenizar, mesmo que um pouco tardiamente, esse ministério abençoado que completou 23 anos. É uma bênção. Eu tenho certeza que vocês estão, começando a crescer de uma tal forma que isso daqui é apenas o começo. O teu estado anteriormente pode ter sido um pouco humilde, mas você crescerá sobremaneira. Já disse Deus ao nosso amado Jó, e Ele estende essa palavra para as nossas vidas. Muitos podem olhar para você e ver a sua humildade. Glórias a Deus por isso, porque como Jesus é, nós também somos como Ele aqui nesta terra. Mas esse não é o teu estado verdadeiro, mas você vai crescer sobremaneira, porque Deus tem muito a fazer nessa nação, Deus tem muito povo nessa cidade, e é através da sua família, é através de você, é através do seu testemunho, que Deus vai exalar o seu bom perfume. Eu creio nessa palavra em nome de Jesus. Isaías 61, 9. A sua posteridade será conhecida entre as nações. Deus está se referindo aqui não somente a você, mas Deus está se referindo a todas as suas gerações. Terão que ser reconhecidas. Conhecido significa um destaque, um renome. Deus tem uma posição de destaque para você. Assim como Deus colocou Adão e Eva para administrarem o Éden, Deus tem uma posição de destaque para você, seja na igreja, seja na sua família, seja na sociedade, seja no seu local de trabalho. Deus tem um lugar separado e especial para você, e esse lugar é um lugar de honra, de destaque. Os seus descendentes, e Deus está dizendo: olha, você é o início. Muitos aqui são apenas a continuidade, porque já começou numa geração anterior. Então Deus está dizendo: os seus descendentes, no meio dos povos, no meio do deserto, no meio da adversidade, mesmo que você ande por lugares áridos, Deus disse através do profeta Isaías que Ele te fartaria continuamente. Te fartaria continuamente. Todos quantos o virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor.
Você é família bendita do Senhor. Então, vire-se para o seu irmão e reconheça, comece por você, para que outros o façam o mesmo na sua vida. Semeie coisas boas, diga: você é uma família abençoada, você é uma família bendita, você é mais do que vencedor, você é pedra viva, você é eleito, você foi escolhido desde antes da fundação do mundo, você tem uma fé que vence o mundo. A fé tem uma voz, amado. Eu aprendi isso com o meu apóstolo. Deus precisa que você verbalize. A fé, ela é para ser verbalizada. Senhor, eu creio e recebo para o meu espírito que esta palavra já caiu em terra fértil, porque aqui estão os teus eleitos, aqui estão aqueles que o Senhor disse antes de subir aquela cruz: eu mesmo atrairei todos a mim. Meu Deus, aqui estão aqueles que tu conhecestes desde antes da fundação do mundo, Senhor. É a tua família bendita, é o teu povo eleito. São aqueles, meu Pai, que foram marcados com a promessa de que seriam famílias benditas do Senhor. Deus, que esta palavra se multiplique, venha gerar fruto, mas não somente a 30, Senhor, mas a 60, a 100, a 1000 por um da semente, ó Deus. Faça aquilo, ó Deus, que o nosso coração anseia e deseja, porque nós nos alegramos em Ti, Pai. E a partir do momento que nós nos alegramos em Ti, o Senhor concede os desejos do nosso coração. Assim seja. Essa é a minha oração para a glória de Deus, em nome de Jesus. Meu irmão, fique à vontade. Se você quer tocar, se você quiser sentar, para a glória de Deus. Aleluia. Deus seja louvado. O bispo é assim mesmo. Quem já está acostumado comigo, eu sou muito intenso, porque quando eu estou sendo porta-voz da palavra de Deus, eu não tenho como a minha carne não deixar de reagir a essa palavra que me gerou, que me salvou, que me lavou, que me colocou num patamar de vida acima, sabe, de tudo aquilo que o mundo lá fora diz que é crise. Nós estamos acima da crise. A crise pode se achegar, ela pode se aproximar, mas nós não seremos parte da crise. Você não será parte da crise. Então, amados, eu quero dizer para você o seguinte: você está em um ministério apostólico e profético. 38 anos de credibilidade ratificados por Deus. Eu quero dizer, amado, que você não está sendo enganado, você não está sendo ludibriado, porque o nosso ministério é um ministério credível. Se assim não fosse, nós já não existiríamos mais como denominação aqui. Então, eu afirmo e declaro publicamente que aquele que começou a boa obra, ele vai terminá-la. O nosso ministério é um ministério para as nações. Ele não se resume somente ao Brasil. E assim também em Nova Iguaçu tem que ter esta visão. Aliás, tem, porque o seu líder já tem, a despeito do que o nosso bispo falou aqui. Madagascar já está em contato, já está sendo contagiada por Nova Iguaçu. É esta visão que Deus quer que você tenha, porque esta é a visão que o nosso líder, que o nosso apóstolo e profeta Miguel Ângelo assim o tem. Então, quando você obedece à voz de Deus, e a palavra de Deus diz que nós somos, sabe, benditos, somos abençoados, que todos reconheceriam isto na nossa vida, eu quero dizer com toda a certeza que quando você ouve a Deus, quando você escuta a voz de Deus e quando você dá crédito ao que o profeta diz, somente você tem a ganhar, amado. Provérbios capítulo 10, versículo 22 diz assim: a bênção do Senhor enriquece. Essa palavra na King James diz, traz riquezas. E eu aqui estou falando, amado, não somente de riquezas espirituais, segundo as riquezas da sua glória em Cristo Jesus. Não estou falando só
daquilo que no espiritual Jesus já consumou de forma perfeita. Não podemos melhorar aquilo que Cristo fez, nem com jejuns, nem com batismos, nem com montes. Você não pode melhorar a obra de Cristo, porque ela é perfeita. Então, essa palavra, trazer riquezas, diz também no sentido de você ter uma vida, sabe, saudável, com saúde, e também ser bem-sucedido naquilo que você empreender, naquilo que você assim o faz. Ele diz também que não provoca sofrimento, porque a nossa fonte é Deus. Essa palavra do hebraico, grego hebraico é etseb, dor, ferida, ofensa, aborrecimento, labuta, ou seja, a bênção de Deus cancela todo o trabalho que possa possuí-la. Nada substitui a graça de Deus na tua vida. Você não precisa pagar o preço para alcançar aquilo que Deus já determinou na tua vida. O que você precisa fazer é estar em Cristo. Não basta simplesmente você dizer, eu sou de Cristo, é preciso estar em Cristo. E quando você está em Cristo, os frutos vão dizer que verdadeiramente você nasceu de uma semente incorruptível e que você faz parte da videira verdadeira e que de tempos em tempos o Senhor da videira, Ele poda essa videira para que você continue dando muitos frutos. Por isso, não se assuste com as adversidades, com as perseguições, não se assuste com as pedras que você receberá pelo meio do caminho, porque o Senhor precisa podar a árvore para que ela frutifique mais ainda. Deus te chamou para que você dê muitos frutos, amado. Isso é graça. Nenhum trabalho que você faça pelo teu suor, pelo teu esforço, substituirá o trabalho que Cristo já fez por você na cruz do Calvário. Isso se chama graça. Bispo, eu não sei, o Senhor está com algum problema, porque se o Senhor conhecesse a minha vida, a minha situação, as minhas limitações, pare de olhar para as suas limitações humanas. Reconheça as suas limitações, sim, mas saiba que Deus está além das suas limitações. E Deus quer trabalhar as suas limitações humanas para que você, através dele, conquiste o impossível e atinja a promessa de Deus para a tua vida. Reconheça sim as suas limitações humanas, mas não permita que elas atrapalhem o que Deus tem para fazer na sua vida, meu irmão. Então, não rejeites a palavra de Deus. Provérbios 13 diz assim: o que despreza a palavra, a ela se apenhora. Na King James diz: o que zomba da palavra pagará caro. E o que significa isso? Zombar da palavra. Zombar da palavra, meu amado, é quando você não reconhece a voz profética que está no seu ministério. É quando você, primeiramente, não dá crédito àquilo que Deus diz na sua palavra. E como é que você faz isso? Através da incredulidade. Através, sabe, meu amado, de rebeldia. E através de um coração frio diante de uma palavra que traz fogo para as nossas vidas. Foi por isso que Paulo falou em Apocalipse que a igreja de Éfeso havia deixado o seu primeiro amor. Ela esfriou na fé. Então, versículo, por gentileza, agora 18. Perdão, continua aqui. Volta, isso. O que despreza a palavra, ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoado. E na King James diz que esse que teme, que obedece, será regiamente recompensado. Deus tem uma recompensa incrível para a tua vida, porque você tem uma herança, amado.
nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com Cristo. O mesmo governo que está na vida de Cristo, ele é o condutor, ele é o monarca, ele é o primogênito, entre muitos irmãos, está na tua vida também. Então eu não posso aceitar uma vida de sofrimento, de angústias, sabe, de dificuldades perpetuamente. Porque o ciclo que Deus tem para as nossas vidas é um ciclo vitorioso. Versículo 18 de Provérbios 13. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Quando nós encontramos nas nossas limitações humanas e dizemos, Senhor, eu não tenho forças para seguir nessa batida. Eu preciso que o Senhor renove as minhas forças. Ele que guarda a repreensão será honrado. E tem mais. Não rejeite a mensagem que o profeta tem para a tua vida. Você estará rejeitando a Deus. 1 de Samuel, capítulo 8, versículo 1. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Versículo 2. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Tudo aquilo que Deus ensinou lá na Torá aos judeus que não fosse praticado, os juízes, aqueles homens que governavam as tribos de Israel, que eram autoridade, que recebiam as demandas, era um colegiado que Deus havia mandado Moisés instituir, porque o fardo, o trabalho estava muito grande e Moisés não poderia trabalhar sozinho. Então Deus falou, olha, institui um colegiado junto de você e impõe as mãos. E ali, meus amados, eles estavam simplesmente praticando tudo aquilo que era contra a palavra de Deus. E o que é que estava acontecendo? Você vai entender daqui a pouco. Versículo 4. Então, os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram, vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Ou seja, Samuel estava sendo julgado pela atitude dos seus filhos. Olha, os teus filhos não andam conforme os teus caminhos. Ou seja, você não fez o trabalho de casa. E Deus está nos ensinando o seguinte, amados. Não se coloque na posição de julgador. Deus é o juiz de toda a terra. Quando você se coloca na posição de juiz para julgar o teu irmão, principalmente uma liderança, e Jesus já havia dito, tira primeiro a trave do teu olho para depois você enxergar a do teu irmão. Então, se somos seriamente, severamente repreendidos por Jesus em julgar o nosso irmão, quanto mais quando nós ousamos a julgar a nossa liderança. Mas, bispo, quer dizer então que a liderança pode errar? Quem toma conta da igreja é Jesus. Quem julga é o próprio Deus. E quando você se coloca, como estes anciões, quando você se coloca na posição de julgamento, saiba de uma coisa, meu amado, você está se colocando no lugar de Deus.
E quando você se coloca no lugar de Deus, Deus se coloca como paráclito, como advogado, para defender aquele que é inocente. Quer ver? Versículo 6. Porém, esta palavra não agradou a Samuel. Quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Olha a diferença da liderança, do profeta. O profeta, a liderança, ele não chamou os irmãos e falou assim, olha só, que absurdo. Estão querendo remover não somente os meus filhos, mas eu também como juiz para governar Israel. Ele orou ao Senhor. Ele foi falar com quem estava acima da vida dele, com quem era a autoridade na vida dele. Versículo 7. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo, quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Sempre quando alguém se levanta contra uma liderança instituída por Deus, se levanta contra o próprio Deus, rejeita o próprio Deus. Por isso, amado, a melhor coisa que nós temos a fazer é quando estamos vendo algumas coisas, é orar, fazer o que Samuel disse, e não desafiar as pessoas, porque não somos juízes, somos ovelhas, somos servos de Deus. Agora, quando você obedece a Deus, e quando você segue a direção, a orientação do profeta, você tem grande galardão. Todos conhecem essa passagem, 2 de Crônicas 20:20. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouve-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Agora eu vou ler para você na versão da King James. Eu gosto muito dessa versão que é muito semelhante ao original. No outro dia, ao romper da aurora, por isso que Jesus orava muito das 3 às 6 da manhã. Jesus não acordava 8 horas da manhã para orar, não. Ele já, 3 horas da manhã, ele já estava de pé. E ele ia até às 6 horas da manhã. E eles, ao romper do dia, a aurora, partiram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se diante do povo e exclamou, ouvi-me, ó Judá e moradores de Jerusalém. Agora olha a diferença. Tudo passa pelo princípio de Deus. Já disse aqui o vosso anjo. Crede sem sombra de dúvidas. Crede sem sombra de dúvidas. Não pode haver uma brechinha de dúvida no seu coração. Paulo já havia dito, não deis lugar a quem? Ao diabo. Pedro havia dito o quê? Resisti e ele fugirá de vós. Quando você coloca a sua fé diante de Deus, sem sombra de dúvidas, o Senhor vosso Deus, Yahvé, e estareis sempre seguros. Sempre. Deus não disse, olha, talvez você vai estar seguro até amanhã. Não, ele disse, sempre você estará seguro. Agora, confiai, dê crédito, ouça nos profetas do não é o profeta do homem que se auto-intitula, são os profetas do
Senhor. Sempre que você ver ou ouvir alguém se intitular, fique quieto. Fique quieto. Porque Deus, quando levanta uma liderança, Ele mesmo estabelece e Ele faz com que outras lideranças assim o reconheçam. Deus sempre tratou desta forma. Ele tem princípios, Ele não muda. E Ele diz, e sereis bem-sucedidos. Então, amados, eu não sei se você vai entender isso como uma boa notícia, mas Deus te predestinou, Deus determinou que o sucesso acompanhe você por onde quer que você vá. E essa palavra vai se manifestar naquele que, sem sombra de dúvida, crê em Deus. Na vida daquele que dá ouvidos à voz do seu profeta. Esse será bem-sucedido. A Bíblia é bem clara nesse sentido. É muito clara. Então vamos rastrear um pouquinho da bênção. Abraão, quando Deus lhe chamou e lhe fez promessas, ele tinha 75 anos. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Spurgeon, ele dizia o seguinte, Abraão não sabia qual era o seu destino, mas ele sabia muito bem quem é que estava com ele. Abraão sabia quem é que o fazia dar um passo após outro, que o sustentava. Esse era Deus. Versículo 2, de ti farei, está falando de você e de mim também. Farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Destaque, renome. Você não veio para esta terra ser pisado. Você não veio aqui para ser cauda, pois Deus te estabeleceu por cabeça. Ser cabeça é lugar de destaque, é lugar de honra. Deus tem um princípio e Ele trabalha nesse princípio para que tudo te vá bem. E Ele diz, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Oh, amados, Deus está falando para você, eu já te abençoei, se tu uma bênção, ou seja, sejas íntegro. Porque a bênção de Deus, ela traz pureza, ela traz integridade, ela traz uma mudança de vida. Jesus, ele falou que a árvore se reconhece pelos frutos. E Deus, quando fez a obra na sua vida e na minha, Ele fez ela completa. Ele trouxe pureza. Quando Jesus nos batizou com o Espírito Santo, Ele nos batizou também com fogo. Ele trouxe autoridade, Ele trouxe pureza, Ele trouxe renovação, Ele trouxe novidade de vida, meu amado. Versículo 3. Agora, ai daquele que se levanta contra a bênção de Deus na tua vida. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui está a minha família, a sua família, a nossa família, aqui está a igreja de Jesus, aqui está a igreja de Jesus e aqui está o Israel. Versículo 4, partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos. Guarde isso daí. Bispo Gustavo já sabe porque ele gosta de números. Deus muda, meu amado, a história da nossa vida mediante a fé. Gênesis 17, capítulo 17, versículo 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, 24 anos depois. E aí eu quero que você pegue 24 e divida por 2. Dá 12. 12 tribos de Israel. 12 apóstolos. Deus está tratando aqui já de graça, está dizendo que de 2 povos ele faria 1.
Ele está tratando de Israel e está tratando daquele que foi enxertado na oliveira brava, que somos eu e você. É a igreja de Jesus que está fundamentada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Deus já estava pré-anunciando o evangelho a Abraão. Sim, Paulo estava certíssimo. Há muitos teólogos que dizem o evangelho de Gênesis. Por isso. E ele continua dizendo: Abraão, é o seguinte, eu vou mudar a tua vida, porque o judeu, o hebreu, ele associava o nome à personalidade da pessoa. Então Deus começou uma história, uma mudança incrível. Ele disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, do hebraico El Shaddai. E essa palavra, a raiz Shaddai é Shaddar, que significa o que, amado? É como se o pai colocasse o filho no peito aqui, ó. Deus tem um cuidado paternal, de pai para filho para você. Deus, quando olha para você, Ele não te vê somente como um vaso de honra, mas primeiramente Ele te vê como filho. E o Todo-Poderoso, o Deus do mais do que suficiente, que também é uma outra versão, ou seja, não há nada que Deus não possa fazer que lhe seja grandioso demais, porque Ele é o Deus do mais do que suficiente, ou seja, Ele basta para a minha vida. E quando Deus se coloca de pé, meu amado, como já foi dito aqui, através da boca da bispa dos Salmos, se prepare, porque a bênção de Deus começa a fluir de tal forma que você começa a sentir o cheiro desse azeite, porque onde os irmãos estão em comunhão, o Senhor já ordenara a sua bênção. E Deus está dizendo: anda na minha presença e ser perfeito, ou seja, sê tu uma bênção. Esteja em Cristo. Decida viver o destino que eu preparei para você. Decida, Abraão, ser uma bênção. Decida ter o seu nome grande nessa terra, porque foi para isto que eu te chamei. E ele continua dizendo, versículo 2: farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Aleluia! Versículo 3, prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, te farei nações e reis procederão de ti. Amados, você tem uma linhagem, uma estirpe real. Da sua família precisa sair pessoas que vão influenciar esta sociedade, esta terra, esta geração. É através da tua semente que Deus vai mudar a história desse país. É através da igreja, dos abençoados conforme Abraão, que Deus mudará esse povo. Glórias a Deus. Quer louvar a Deus? Pode glorificar. Glorifica, porque a palavra é dele. Versículo 7, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência. Não é só com você não, Abraão. Toda a tua descendência. No decurso das suas gerações, aliança perpétua para o ser o teu Deus e da tua descendência. Versículo 8. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Ou seja, Deus não abre mão do lugar dele nas nossas vidas. Ele é Deus. Mesmo que, por algumas vezes, nós não entendamos os caminhos que Deus traça para a nossa vida. Saiba de uma coisa, meu irmão. Aprenda com as dificuldades. Porque é nas dificuldades que Deus vai trabalhar a sua vida,
Deus vai trabalhar a sua disposição, Deus vai trabalhar o seu coração, Deus vai trabalhar a sua mente, Deus vai trabalhar os seus sonhos. Não fomos chamados para sermos estáticos. Deus nos chamou para sermos fecundos extraordinariamente. Agora vamos entender um pouco, porque o sinal que Deus deu a Abraão dessa promessa é uma coisa chamada circuncisão do prepúcio. Essa palavra vem lá na raiz hebraica mul, significando cortar, separar, remover. Gênesis 17, 10, diz assim: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tendo escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Ou seja, até mesmo o escravo tinha que ser circuncidado. Versículo 13. Com efeito, serás circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Todo aquele que não era judeu, era 2 coisas. Primeiro era gentil. E no gentil existia 2 coisas. Ou era escravo, ou era um cão. Mas o Deus que muda todas as coisas, é Ele quem conduz a história, e Ele dá sentido à história no mundo. Deus já estava ali, trabalhando e dizendo que eficazmente seria uma circuncisão. A verdadeira circuncisão, amado, não é aquela do prepúcio, aquela que, pelo qual foi estabelecida através de Abraão. Os judeus que observam a Torá até hoje a praticam. Mas eu quero te dizer o que Paulo já havia dito, depois nós vamos passar por essa passagem. Não adianta você ser judeu de natureza, ser circuncidado e não cumprir a lei. Então, ela era a sombra da verdadeira circuncisão na graça, que é o que? A do coração. E você vai ver isso na própria lei, Deuteronômio 10, 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de você? Olha aí, presta bem, eu estou falando do Antigo Testamento. Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os teus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Versículo 13. Para o quê? Para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. Abraão, se tu uma bênção. Para quê? Para o teu bem. Versículo 14. Eis que os céus e os céus dos céus são meus. Pegadinha do malandro, né? Todo mundo, uau, pertencem a Deus. Você também. O bispo já disse isso aqui. Você pertence a Deus, o teu carro pertence a Deus, a tua casa pertence a Deus. Você é um mordomo de Deus aqui nessa terra. O que um mordomo faz? Ele é um administrador. Nós estamos aqui para administrarmos os recursos do reino. Se você for fiel no pouco, você será colocado sobre o muito. Se você for infiel no pouco, desista. Sê tu uma benção. E isso inclui integridade. Integridade diz respeito à fidelidade. Tudo isso vem de uma palavra só: ames ao Senhor teu Deus. A terra
e tudo que nela há. Não é só os céus dos céus. Significa que existe um outro céu. Paulo disse, terceiro céu. Céu dos céus. E a terra que tudo nele há. Versículo 15. Tão somente o Senhor se abençoou. Em outras versões, amou. Lembra do El Shaddai? O Pai, a teus pais, para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Deus trata com um povo, o seu povo, a sua igreja, o seu aprisco, o seu rebanho. Aquilo ali se chama predestinação ou eleição. Tão somente, versículo 16, obrigado. Circuncidai, pois, o vosso e não endureçais a vossa cerviz, ou seja, não zombe da palavra, não rejeites a palavra. Quem zomba da palavra pagará caro. Não zombe daquilo que Deus, da obra que Cristo fez na cruz do Calvário, em seu favor e a meu favor. Porque essa obra foi paga com preço de sangue. E ninguém consegue quitar essa dívida, amado. Ninguém. Então, Paulo traz a verdadeira revelação da circuncisão. O que é? Nós já vimos que ela significa cortar, separar, remover. Ou seja, ele quer dizer o seguinte: cortar e separar, removendo assim do coração todo o pensamento, todo o intelecto, tudo aquilo que é desnecessário, que é vão, ao teu e ao meu coração. Por isso é que ele disse lá em Romanos 12, 2, renove a sua mente. Nós fomos circuncidados no coração. Deus nos deu olhos iluminados para que vivamos e sirvamos o reino como uma bênção e não como motivo de escândalo ou vergonha. Tudo aquilo que é desnecessário, assim como todo o entendimento inútil, supérfluo, pensamentos injuriosos, a fim de que todo o nosso ser, toda a nossa alma, esteja voltada para Deus, entregue a Deus, e não para aquelas coisas que nos afastam de Deus, do seu amor e do seu propósito. Ou seja, rejeite tudo aquilo que te afasta do Deus vivo. Paulo, quando ele diz Deus vivo, é porque Deus está vivo, está presente em nossas vidas e Ele quer um relacionamento. Deus não trata com você de superficialidade. Deus, Ele quer ir adentrar, sabe, amado, até o santo dos santos. Quando o véu foi rasgado e a separação que havia segundo o rito mosaico foi rompido, Deus está dizendo o seguinte: olha, eu estou aberto. Paulo dizia que o coração dele dilatava de amor pelos coríntios. Deus quer que vivamos uma relação de pai para filho, e que esse relacionamento, esta relação de amor, seja algo compartilhado entre nós, igreja de Jesus e irmãos. Olha, eu quero dizer uma coisa. Apesar das pedradas que você e eu recebemos, a estalagem está sempre aberta. Lembra do bom samaritano? A estalagem está sempre aberta, mano. E sempre que tivermos de recolher alguém que foi ferido, que foi machucado,
nós o assim faremos, e ainda daremos 2 moedas, que se chama amor e fé. Então, seja cristão, se tu uma bênção. Romanos 2, 25, Paulo diz isso, porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Versículo 26, por favor. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Paulo está falando dos gentios. Circuncisão, judeus. Incircuncisão, gentios. Lembra quando Davi se referiu a Golias? Quem és tu, filisteu incircunciso? – 27. E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Versículo 28. Quem é que disse que o bispo André também não sabe pregar doutrina? Está aqui. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, circuncisão a que é do coração. No espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Tudo aquilo que nós fizermos precisa passar pelo princípio de Deus, precisa ser aprovado por Deus, porque aquele louvor tem que vir não dos homens, mas de Deus. E Deus é quem deve receber o louvor, a honra e a glória. A nossa aprovação vem dele. E agora você vai entender aquela palavra de Deuteronômio, sabe? Do capítulo 10, 12 e tantas outras, como Levítico também, você vai ouvir da boca do próprio Deus. Marcos, capítulo 12, versículo 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal mandamento de todos? Aí Jesus... foi ele quem deu a pena lá. Aliás, ele não deu a pena para Moisés. Ele meteu o dedão lá e escreveu na pedra. Você está querendo ensinar o pastor a pregar. Então vamos lá. Versículo 29. Respondeu Jesus: o principal é, esse aqui é o famoso Shema Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, único. Versículo 30. E olha o que ele está dizendo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Jesus está falando da circuncisão do coração. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Jesus ainda acrescenta, de toda a tua força. Ele está citando Levítico. Versículo 31. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E depois você vai entender por que Jesus estava falando isso. Depois você vai entender por que o incircunciso que cumpre a lei, este sim vai julgar o circuncidado, mas que descumpre a lei. Você vai entender depois. Disse-lhe o escriba, os copistas: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele.
E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força e amar ao próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. O amor, amado, é o cumprimento de toda a lei. Se você está tão preocupado em cumprir a lei, ame! Ame aquele que escarnece de você. Ame aquele que tenta descredibilizar o seu ministério. Ame aquele que está ferido e por isso ele quer ferir também. Quer cumprir a lei? Você não precisa jejuar, você não precisa subir os montes, você não precisa fazer, os homens, é claro, a circuncisão do prepúcio. Ame. Isso supera todos os sacrifícios e holocaustos. Sabe por quê? Isso não tem preço. Amar não tem preço. E quem deu o maior exemplo disso foi o próprio Cristo. Esvaziou-se da sua glória, abriu mão da glória que ele tinha. Você sabe o que é Deus se fazer homem, amado? Ou você se esqueceu daquela visão de Isaías no capítulo 6? Que os querubins, sabe? Tem 6 asas. É querubins ou é serafim? Serafins. São aqueles intrínsecos da adoração. São os que estão diante do trono. Sabe por que eles ficam diante do trono? Eles têm 6 asas. Eles cobrem os olhos. Os outros, eles cobrem os pés, e os outros eles cobrem praticamente o corpo todo, porque eles não ousam olhar para a glória de Deus. Agora você imagina esse que faz de um serafim uma carruagem, se fazer homem. A máxima santidade, pureza, o eterno, o Deus santo, 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 cujos anjos 24 horas, sabe, intercalado, clamam, digno és de abrir o livro, de tomar os selos, porque tu foste morto, e para o nosso Deus nos constituístes reis e sacerdotes que reinarão sobre a terra. Você já parou para pensar na maior teofania de Deus, ou cristofania, que é quando Deus, a divindade, assume uma personalidade, uma personificação corpórea humana, para que possamos interagir com ela? Deus, no clímax da sua revelação, se fez carne e veio aqui, andou com os pecadores, comeu com os publicanos, recebeu prostitutas, falou: aquele que tem pecado, atire a primeira pedra. Foi crucificado, foi tido como maldito, se fez maldição dos homens em nosso lugar, recebeu uma coroa de espinhos, o Rei da glória, o Senhor dos senhores, aquele que disse: os céus dos céus são meus, e a terra também. Ele desceu. Se você quer conhecer mais essa história, leia Filipenses 2. Esvaziou-se da sua glória, amado. Eu estou falando de um Deus divino, todo glorioso e poderoso. Tente compreender uma fagulha desse amor que Ele tem por você, esse Shaddai. Uau! Como é bom, isso me traz uma segurança. Das minhas mãos, ninguém tira as minhas ovelhas. Das minhas mãos, toda vez que eu abro a minha mão para dar, eu vejo o nome de um aqui: Gustavo, Arlete, Guilherme, Celinho. Isso se chama amor.
Então, versículo 34, vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. Quando você age de forma sábia, quando você entende o que é o amor de Deus, você não está longe de se apropriar daquilo que o reino de Deus tem para fazer e dizer através de você. Então, amados, vamos correr um pouquinho que é para chegar no tópico da mensagem, o grosso. Estamos desobrigados da circuncisão física. Gálatas 5, 1 a 6. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Versículo 2. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Versículo 3. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça descaíste. Quem quer cumprir a lei, os seus ritos, os seus sacrifícios, se desliga de Cristo e decai da graça. Por quê? Você zomba da palavra de Deus. Você nega tudo o que Cristo fez na cruz. Você está dizendo: Jesus, olha, o que tu fizestes precisa de uma ajuda. E Deus não precisa da nossa ajuda para nada. Nós é que precisamos da ajuda dele. Versículo 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas a fé que atua pelo... o amor. Versículos 13, 14. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Se tu uma bênção. Sedes antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você não ama o seu próximo, você não se ama. Marido, se você não ama a sua mulher como Cristo amou a igreja, você está em apuros. Isso também é uma reciprocidade da esposa também para os maridos. Então, amados, a circuncisão do coração, sabe quando é que foi feita? Pelo Espírito Santo, não é o batismo nas águas. Batismo nas águas não salva. Vou te dizer o que é que salva. Gálatas 3, 26, 29. Eu estou dando um versículo porque muitos pegam este versículo para dizer que é o batismo nas águas, que nos identifica com Cristo na sua morte. Não tem nada a ver. O que te identifica com Cristo na morte dele é você andar no Espírito, não andar na carne. O que identifica você com Cristo é o que identifica você, que como Paulo disse, já não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, já estou crucificado e a vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ora, eu já trago no meu corpo as marcas de Cristo, ninguém mais me moleste. Aquele que falava mentira não fale mais, aquele que furtava não furte mais. Aquele que não gostava de trabalhar, trabalhe porque o trabalhador é digno do seu salário. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo está começando a dizer, de dois povos, 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Olha lá, bispo, batismo nas águas. É? Está escrito ali, batismo nas águas. Todo mundo pega aquela palavra batizados e traz para o batismo nas águas. Não pode, filho. Não é isso, não. É muito mais do que isso. 28. Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. 29. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Bom,
Agora você vai entender que água, que batismo é esse. Eu sei que o bispo Gustavo já explanou isso aqui várias vezes. Mas, como ele disse, alguns precisam ter os seus sentidos espirituais aguçados. Então, Tito 3:4, Paulo diz o seguinte: quando, porém, pensa agora no amor de Deus, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos quem? Todos os seus. Versículo 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, não é por batismos, não é por jejuns, não são por vigílias, mas segundo a sua misericórdia. Agora você vai entender o que batismo é esse. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. 6. Que ele derramou sobre nós ricamente. Por meio de quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando Paulo fala em Romanos que nós somos identificados na morte de Cristo pelo batismo, é o Espírito Santo quem nos introduz na oliveira brava. E ele diz ali, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, ele derramou o Espírito dele ricamente na sua vida. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos. Só se torna herdeiro quem é justificado pela fé e pela graça. Ou seja, não basta simplesmente, meu amado, você ser, mas você precisa dizer que você verdadeiramente assim o é. Tem muita gente que fica no eu sou. Eu sou abençoado, sou mais do que vencedor, sou pedra viva. Mas você não vê essa declaração, essa confissão carregada de fé. Sabe por quê? Porque a fé faz com que a pessoa caminhe para o seu destino. A fé nos empurra, amado. Paulo tinha dito aos hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele diz, segundo a esperança da vida eterna. Versículo 8. Agora, não se meta em discussões, sabe, desnecessárias. Fiel é esta palavra. Você está no ministério que prega uma graça que é digna de todo crédito, de toda aceitação. No tocante a essas coisas, faça a afirmação confiadamente para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Não adianta somente ser. Você precisa efetivamente ser, você tem que dar frutos. Quando você planta uma mangueira no seu quintal, você quer o quê? Pô, amados, não, vou plantar aqui uma laranja porque eu acho a árvore bonita. Não existe isso. Se você quer plantar uma árvore frutífera, é porque você quer comer do fruto dela. Se você quer uma ornamentação, você vai comprar uma samambaia, você vai comprar uma orquídea, coisas assim, ornamentado. Você precisa dar frutos. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Versículo 9. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre... Porque não tem utilidade, são fúteis. Circuncisão do coração remove o que é desnecessário, o que é fútil. Então, amados, agora, Efésios 2, 11 a 20. Eu não vou explicar esse versículo porque ele é autoexplicativo. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, judeus. 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13. Mas agora, amados, agora, kairos, tempo oportuno, oportunidade, medida, padrão de vida,
O tempo de Deus para a tua vida é o agora. Em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. E ali você pode ver circuncisão, batismo, jejum, tudo, está ali. Para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, a circuncisão do coração, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou, paz a vós outros que estáveis longe. Veja, amado, o evangelho promove a paz. Ele não promove discussões insensatas e inúteis da lei. Também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um. É o batismo do Espírito Santo que fez tudo isso. E ele continua dizendo, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos. Ou seja, você tem os mesmos direitos que os israelitas, dos santos, e sois da família de Deus. Paulo está dizendo, não há diferença nenhuma de você para o judeu. Eles são descendência de Abraão, você também o é. São abençoados, você também o é. Por quê? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Cristo é o fundamento, o ressuscitado. Não é o Cristo segundo a carne. Então, amados, Gálatas 3, 6 a 9. Agora, você é abençoado, estamos encaminhando para os minutos finais da mensagem. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados conforme o crente Abraão. Os da fé. Ou seja, somente se apropriam do reino aqueles que são da fé. Não somente aqueles que dizem, mas aqueles que vão em busca do destino que Deus traçou para cada um. E ele continua dizendo, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para as praticá-las. Bota no 12. Não, volta. Isso. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela... Bom, versículo 13, volta para o 13. Isso, vai para 13. Isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Agora, a fé é a chave para que você se aproprie disso. Romanos 4, bota do 17 em diante. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O bispo Gustavo leu a mesma passagem que eu ia acrescentar, que eu ia falar para você. Acrescenta Gênesis 1 a 3, porque Deus, quando disse haja luz, a luz só veio a existir porque Deus disse. Dizer, do hebraico amar. Ama, interessante isso. Fale, profetize, ordene, chame à existência. A luz só veio a existir porque Deus disse.
E hoje você vai chamar à existência aquilo que Deus determinou para a tua vida, que ninguém pode tirar, amado. 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus. Quando você crê em Deus sem sombra de dúvidas, pela fé, se fortaleceu dando glórias a Deus. Está se sentindo, está fraquejando, está cansado, vem para cá e começa a dar glória a Deus. Mas você não precisa só dar glória a Deus aqui, não. Em casa também você pode dar glória a Deus. Quando eu digo para que você venha, seja presente nos cultos. Paulo já havia dito aos hebreus, não deixem de congregar como é de costume de alguns. É aqui que nós nos encorajamos, que nós nos fortalecemos. Agora, meu amado, Deus cumpre a sua palavra. Gênesis 13, 1 a 6. Saiu, pois, Abrão do Egito. Olha, ainda nem tinha mudado para Abraão. O Neguebe, ele e sua mulher e tudo com que tinha, e Ló com ele. 2. E Abrão, muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera na sua tenda entre Betel e Ai. Até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló que ia com Abrão também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Ló se deu bem, Abraão, abençoado, sabe? A bênção também alcançou ele, era sobrinho de Abraão. Deus tem muito para você, amado, Ele vai cumprir a palavra dEle na sua vida. Gênesis 24, 1. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo havia. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Agora, meu amado, mesmo que você se sinta sozinho, você não está sozinho, porque Deus está com você. E os seus momentos de solidão, ou de angústia, ou até mesmo de depressão e de ansiedade, não inviabilizam ou mudam a bênção de Deus na tua vida. Isaías capítulo 51, versículo 1. Ouvi-me vós os que procurais a justiça. Nós clamamos todos os dias justiça na nossa nação. Deus está nos orientando pela sua palavra. Os que buscais o Senhor, olhai para a rocha de que fostes cortados, e para a caverna do poço do que fostes cavados. Ou seja, Deus está dizendo, veja de onde eu te tirei, olhe a sua origem, eu tenho muito mais para você, para te conduzir até Canaã, até a terra prometida. Versículo 2, olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque era ele único. Na King James, ele estava sozinho. Quando eu chamei, o abençoei e o multipliquei. Deus tem multiplicação na tua vida. Deus tem bênçãos para a tua vida. Deus quer agir de forma extraordinariamente, te abençoar e fazer você fecundo. Versículo 3. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Isso é o que Deus tem para as nossas vidas. Isso é a bênção de Abraão. E para finalizar, nós somos o povo de Deus, a família da fé. Nós somos os sacerdotes reais. Nós temos um chamado para viver a bênção de Deus nessa terra. Somos o representante do reino de Deus nessa terra. Somos a família bendita de Deus. Isaías 61, 9. A sua posteridade
será conhecida entre as nações, os seus descendentes. Olha, desde que nós começamos a viver essa palavra profética aqui, principalmente eu e a bispa Cristiane, nós temos feito alguns gabinetes e o inimigo tem se arvorado contra as famílias. E muitas das famílias, às vezes, sabe, se enfraquecem, se entristecem. É aí, meu amado, que você precisa ser mais resistente. Porque quando o inimigo vem enfurecido contra você, meu amado, eu já estou ouvindo o som de música, de louvores. Eu estou crendo no Deus que tem piedade de Sião, que faz com que o solitário viva um jardim regado, que faz com que o homem não viva no deserto toda a vida, mas esteja no Éden. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Versículo 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. Foi que nem você cantou aqui. Está doendo, louva. Está precisando, louva. Está sofrendo, louva. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma. Eu e a minha esposa, essa semana, fomos severamente assediados. Sabe o que nós fizemos ontem, bispo? Tinha louvorzão na juventude. Falei, vamos embora. Fomos, eu e a minha esposa, louvar a Deus. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus. Eu não preciso estar feliz para glorificar a Deus. Mesmo triste, chorando, eu sei em quem tenho crido. Eu tenho motivos para louvar a Deus. Eu sei de onde eu vim. Porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça. Eu não preciso pedir justiça a Deus quando os meus irmãos produzem fogo amigo contra mim. Eu não preciso. O meu Deus me cobriu de vestidos de justiça. É Ele quem nos justifica. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Eu tenho que amar acima de todas as coisas e pedir a Deus misericórdia e graça. E Ele diz mais, como noivo que se adorna de turbante. É uma celebração mesmo, Bispo Gustavo. Como noiva que se enfeita com as suas joias. Versículo 11. Porque como a terra produz os seus renovos. E a terra produz renovo, sabe por quê? Porque tem sementeira. Quando você semeia na obra de Deus, quando você investe na obra de Deus, você tem colheita. Ele diz, faz brotar o que nele se semeia. Não adianta você querer colher virtualmente, amado. Não existe semente virtual. Vou dar a minha semente pela fé. Não existe isso. A terra precisa de semente para produzir o fruto. Segundo a semente, segundo a espécie que você ali colocou. Assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Esse é o nosso Deus. Essa é a bênção de Abraão. Essa é a chamada que Ele tem para as nossas vidas. E agora nós vamos orar pelas famílias. Ontem o bispo Gustavo me mandou uma mensagem e disse, olha, se Deus assim dirigir o irmão, vamos orar pelas famílias. Claro que nós vamos orar pelas famílias. Mas eu havia me esquecido e Deus hoje deu um sonho para minha esposa. Deus tem usado muito essa mulher de forma profética, sabe, bicho, para a minha vida. E Deus tem me orientado muito através dela. Nós estávamos numa grande catedral, com aquelas vestes especiais que nós utilizamos para dia de ceia, para dia de celebração de casamento, e vinham muitas crianças para que nós orássemos por ela. E nós orávamos por vários tipos de crianças. Crianças que estavam doentes, crianças que precisavam de um toque de Deus, do amor de Deus. E eu virei para minha esposa e falei, olha, Deus acabou de falar comigo através de você.
Porque todos nós, se queremos ver o reino dos céus, o reino de Deus se manifestando nas nossas vidas, nós precisamos ser como crianças. Então, amados, é o momento de nós orarmos. Eu queria chamar aqui minha esposa, os bispos, por favor. Eu tenho certeza que Deus tem um selo, Deus vai ratificar, Deus vai fazer com que você, o seu coração, sabe, produza esses renovos de justiça. Você vai sair daqui não só transformado por uma oração, mas principalmente porque a palavra que você ouviu foi a palavra que Deus escolheu para que a sua fé tivesse ativa. Em nome de Jesus, amém? Então vamos ficar de pé, por gentileza. Passei um pouquinho da hora, você me perdoe, para a glória de Deus. Bispa Cristiane, vamos começar orando pelas famílias, em nome de Jesus. Se você quiser vir cá para frente, pode vir, ou se você quiser continuar no seu lugar, não tem problema, mas o importante é você estar com a sua família. Amém? Em nome de Jesus. Amém, Senhor, meu Deus e Pai. Obrigado por esta palavra, Senhor, que recebemos de Ti. A Tua palavra que nós sabemos que não volta vazia, que ela é eficaz e produz frutos nas nossas vidas. Essas palavras, Senhor, que caíram em terra fértil. E eu tenho certeza, Senhor, para a Tua honra e glória, que gerarão esses frutos, Senhor. A Tua palavra diz em Salmos 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das Tuas mãos comerás, feliz serás e tudo lhe irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, os teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos e haja paz sobre Israel. Glória. Recebemos, Senhor, esta palavra, Senhor, de fartura na nossa vida. Aleluia. De filhos abençoados, esposas frutíferas, Senhor. Casas cheias de tudo que é bom, Senhor, da Tua provisão, Aleluia. da Tua prosperidade, Senhor. Sim, Jesus. Declaramos famílias abençoadas Para e a glória do Teu benditas, nome. Senhor. Pessoas nos olharão e nos reconhecerão. Verão, Senhor, a Tua mão nas nossas vidas. Glória a Verão um Deus. diferencial neste mundo, Senhor. Este mundo que jaz no maligno, mas existe um povo que não se curva a Baal. Aleluia. Um povo, Senhor, que Te representa nesta terra, Senhor. Um povo que será canal de bênção para outras vidas, Glória Senhor. a Deus. Um povo que prega o Teu evangelho da paz, Senhor. Aleluia. Um povo que está aqui para abençoar. Aleluia. Um povo que está aqui para consolar, para acolher, Senhor. Para mostrar os Teus frutos nas nossas vidas, Oh, Senhor. aleluia. O fruto do Espírito se Glória a Deus. manifestando, Senhor. Para que haja cada vez mais amor Em nome de neste Jesus. mundo. Paz, misericórdia, bondade, longanimidade, Senhor. O fruto do Espírito se manifestando em Glória cada a um Deus. de nós, Aleluia. Senhor. Para que as nossas famílias, Senhor, sejam abençoadas, mas também outras famílias sejam abençoadas através Sim, da Jesus. nossa vida, Senhor. Glória a Deus. Recebemos todas essas palavras proféticas para as nossas vidas, Sim, Senhor. meu Deus. Que tenhamos paz em Ti, Senhor. Para a Mesmo glória do Teu mediante as aflições, sabemos que podemos ter paz em Ti, Senhor. Aleluia. Porque Tu vencestes o mundo e assim também venceremos. Aleluia. Para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Sim, meu Deus. A Tua palavra, sim, afirma, meu Deus. Aquilo que eu creio, eu falo. Aquilo que nós falamos, nós cremos. A Tua palavra diz mais, Senhor. Que se nós disséssemos ao monte, não duvidando no nosso coração, ó Pai, ele se arredaria. Meu Deus, aqui está um povo que foi justificado pela graça, um povo da fé, meu Deus, um povo que crê no seu Deus, por isso sairá daqui como tem sido forte,
mas será ativo também, ó Deus, porque agirá pela fé, Senhor. E agora, meu amado, Deus quer ouvir a tua fé agora. Está na hora de você abrir os teus lábios agora e começar a chamar à existência aquilo que Deus trouxe ao teu coração como promessa. Agora não está na hora de nem eu nem você ficarmos quietos. É hora de invocarmos o Senhor. É hora de invocarmos aquele que é o Deus do céu, dos céus. Sim, Senhor, em nome de Jesus, aqui estão as tuas famílias benditas, meu Pai. Que todos eles agora sejam envolvidos, meu Pai, com este manto de justiça, meu Deus. Que as vestes da salvação agora, ó Pai, comecem a resplandecer na vida de cada um, meu Deus. Vestes santas, meu Deus. Que o óleo agora comece a verter na vida de cada família, meu Pai. Cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada ancião, todos indistintamente seriam reconhecidos como famílias benditas do Senhor, meu Deus. E aqui, ó Pai, nós invocamos o Teu nome, porque somente o Senhor pode honrar esta fé que está na vida de cada um aqui presente, meu Pai. Por isso, Senhor, vá à frente, Senhor, quebrando as portas de bronze, meu Deus, quebrando as cadeias. Senhor, envia anjos para ministrarem em favor do Teu povo. Aquela família, Senhor, que está quase dividida. O inimigo com mentiras tem atacado famílias e tentado criar divisões. Meu Pai, nós declaramos que a mão de Deus está sobre as nossas famílias. E que nenhuma praga, nenhuma seta do inimigo, nada poderá atingir aqueles que o Senhor já abençoou. Nada pode atingir aqueles pelos quais Deus já abençoou. Você é um abençoado, amado. Comece a confessar essas verdades. Essas verdades precisam ser parte da sua vida. Seja parte dessa palavra, seja parte dessa palavra profética, porque Deus está em você, meu amado. Receba a manifestação das bênçãos de Abraão na tua vida. Senhor, vai abrindo portas, meu Deus, portas que o inimigo tem tentado fechar, ó Deus, que elas se abram agora em o nome de Jesus, ó Deus. Aquelas famílias que estão, ó Deus, com alguns dos seus familiares doentes e enfraquecidos em seus corpos físicos, chamamos à existência as chagas de Cristo que saram. Saúde perfeita em o nome de Jesus, ó Pai. Aquele que se encontra, ó Deus, depreciado, apocado no seu trabalho, na sua vida financeira, Senhor, nós queremos e nós cremos que o mesmo que aconteceu com Abraão acontecerá nas nossas vidas. Em tudo o Senhor o havia abençoado, meu Pai. Então, Senhor, engrandece agora o Teu povo. Provê para o Teu povo, Senhor, porque Tu és o nosso sustento, Tu és a nossa provisão. Venha, Senhor, com sabedoria, estratégias, ó Pai, insights, meu Pai, para que o Teu povo venha verdadeiramente se apropriar dos bens vindouros em Cristo Jesus. O Senhor é o Deus que nos dá forças para adquirirmos riquezas, porque é de Ti que nós recebemos e nos apropriamos para a glória de Deus, em nome de Jesus, ó Deus.